Neste 1º de janeiro, nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Também Dia Mundial da Paz. E também esse dia é chamado, com letra maiúscula, Ano Novo. Primeiro dia de um novo ano. E agora o ano de 2022. Esperamos muito que seja um ano em que possamos experimentar dias melhores. Para isso, todos nós temos que fazer a nossa parte. Dias melhores dependem daquilo que fomos e buscamos, o amparo da graça de Deus, a bênção de Deus. Pedimos o Espírito Santo para nos iluminar, guiar os caminhos. E o ano, dias melhores e anos melhores, depende das atitudes de cada um. Se agimos de maneira irresponsável e inconsequente, sem preocuparmos com o mal que estamos causando à nossa volta, infelizmente virão as consequências. 2020 e 2021, nós estamos vivendo aí ainda nesse contexto de presença, hoje fala de uma endemia, que é um vírus que permanece agindo. Nós vivemos desde o final de 2019, por isso falou Covid-19, primeira percepção de que esse vírus estava presente e contaminando pessoas foi em 2019 ainda, na China, chamado Covid-19, um vírus muito letal. Depois estendeu 2020, 2021, e agora estamos entrando em 2022. Queira Deus que essa situação de controle possa, permanecer e essa doença ser totalmente controlada. Então começamos 2021 naquela situação gravíssima, esperando por uma vacina e morrendo muita gente contaminada. Veio boa parte do ano ainda de 2021. Até que meados do ano, à medida que a vacinação foi avançando, a situação também foi sendo controlada. E muito colaborou quem agiu com prudência, com cuidado, com responsabilidade, tomando os cuidados necessários e se submetendo à vacina, para que essa doença, esse vírus, fosse controlado na sua letalidade. Então, por isso que falamos que esperamos 2022 ser ano de dias melhores. 2020 e 2021 foram anos de muito sofrimento, de muita tensão. E hoje nós temos como consequência não só as pessoas que foram afetadas e estão com sequelas, também quem adoeceu psicologicamente, e é muita gente. Está em tratamento psicológico, viveu um tempo de muito medo, de muita insegurança. Aí o seu emocional, às vezes, não suportou essa carga de ameaça, de insegurança, de medo. Estão aí tratando, psicologicamente. E queremos nos fazer solidários. E essa deve ser uma atitude da família humana sempre, uma família humana solidária, em que as pessoas pensam e buscam o bem umas das outras, se mostram cuidadosas umas com as outras. Isso é fraternidade e solidariedade. Então um ano se torna melhor em seus dias também se as pessoas se mostram
mais fraternas, mais solidárias umas com as outras, procurando cuidar umas das outras. Estamos vendo esse contexto das chuvas, sobretudo no sul da Bahia, no norte de Minas. Quantas pessoas, quantas famílias perderam tudo nas enchentes. Algumas perderam as próprias casas, outras perderam tudo que tinha dentro de casa, outros perderam até a vida. Nós não podemos deixar de ser fraternos e solidários. Muitas campanhas estão sendo feitas para o socorro daquelas populações. Esperamos muito que o governo, a quem compete em primeiro plano a responsabilidade de se mostrar responsável por essas situações, ele não brinque com coisas tão graves. Ele se faça presente, entendendo que ali tem pessoas prejudicadas e um governo é estabelecido para que as suas ações possam responder a essas situações. Então precisamos de uma família humana, fraterna, solidária, cuidando uns dos outros. Nesta reflexão, a segunda leitura, junto com o Evangelho, enfoca mais a solenidade de Santa Mãe de Deus Maria, ou Santa Maria, Mãe de Deus. Nós temos os dois arranjos de anúncio. Está um dogma proclamado pela Igreja em 431 no Concílio de Éfeso. Uma verdade de fé que a Igreja proclamou, que Maria é Mãe de Deus. E sendo uma verdade de fé, na liturgia se torna uma solenidade. Aquilo que cremos é celebrado. Então hoje celebramos esse dogma, a Igreja crê. O magistério da Igreja, a tradição, faz parte da tradição. Nós temos a fonte, a revelação, temos a doutrina, temos os pronunciamentos do magistério, compõe a tradição, as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição. É da tradição desde 431, quando a Igreja, refletindo sobre Maria, concebeu o Filho de Deus. Deus Filho assumiu a nossa condição humana e nasceu de Maria. Foi gerado no ventre de Maria e nasceu de Maria. Se Deus Filho nasceu de Maria, foi gerado em seu ventre e nasceu de Maria, ela é a Mãe de Deus. A Igreja fez essa proclamação. Maria é a Mãe de Deus porque gerou Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa condição humana, que viveu entre nós. Nós hoje bendizemos a Deus, prestamos culto à Virgem Maria. Como o anjo a saudou, ave, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita sois vós entre as mulheres. Nesses dias do Natal, e aqui está o presépio com a cena do nascimento de Jesus, é como se tivéssemos nesses dias celebrado a primeira parte da Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Igreja fez essa síntese das citações bíblicas e transformou numa oração. E com essa oração, nós reverenciamos a Mãe de Deus. Prestamos culto à Mãe de Deus, o culto devocional. E hoje nós estamos na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, que é um dogma. A Igreja pegou a primeira parte do dogma, começou com o dogma. Santa Maria, Mãe de Deus. E aí pedimos que a Mãe de Deus, que é também nossa mãe,
que sendo a mãe daquele que é cabeça do corpo, que é a igreja, se a igreja é o corpo místico de Cristo, e na cruz também Jesus, ao entregar sua mãe ao discípulo amado, e ali ele representa a igreja, o discípulo amado recebeu por mãe a mãe de Jesus. Ali é a igreja recebendo a mãe de Jesus como sua mãe. E também no sentido teológico, se ela é a mãe do corpo místico, que é a mãe da cabeça do corpo místico, que é a igreja, ela é mãe do corpo todo. Então Maria é nossa mãe. Então hoje nós, ao celebrarmos nessa liturgia a partir do dogma, Santa Maria, Mãe de Deus, nós também dizemos Nossa Mãe Maria. E bendizemos a Deus. Olhamos hoje para a cena do nascimento de Jesus, conforme o Evangelho nos levou a olhar, que os pastores foram a Belém ver esse acontecimento, e lá, como tinha sido dito pelo anjo, servirá de sinal um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Foram e contemplaram esse sinal, conforme o texto de hoje nos trouxe. Foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Depois voltaram maravilhados por tudo que tinham visto e ouvido. E disseram tudo ali também sobre o que ouviram sobre o menino. A Sagrada Escritura aqui nos deixa um espaço da meditação, da contemplação. O que foi dito sobre o menino? Do anúncio do anjo, um filho vos foi dado. Nasceu para vós um menino, um filho vos foi dado. E isso é o que nós sabemos, é o Cristo Senhor que nasceu. Mas os pastores ouviram muito mais do que isso. Diz que eles disseram tudo o que tinham ouvido sobre o menino. Estão contemplando essa cena singela do nascimento de Jesus, esse sinal. Deus se mostrando ali na nossa aparência humana, na fragilidade de uma criança, nos chamando a fazer esse caminho. De maneira muito especial, olhamos para Maria, a grandeza de Maria. Tem algumas representações nas imagens, e para dizer da grandeza de um santo, põe ele desproporcional à condição física. Já viram algumas imagens de Nossa Senhora e de São José, que eles são imensos, esguios, para dizer da grandeza. Mas ali não quer dizer de uma grandeza humana apenas. Está falando da grandeza da vida espiritual de Maria, da vida interior de Maria, que o anjo saudou como cheia de graça. E nós hoje olhamos para a cheia de graça que a igreja proclamou, Mãe de Deus. E queremos, e aqui quero trazer para o ano novo, virtudes de Maria a testemunharmos como cristãos. Se nós queremos um mundo de paz, como celebramos no primeiro dia do ano, como dar a nossa contribuição? Quero colocar 3 bem-aventuranças, 2 vemos em Maria e a terceira para esse Dia Mundial da Paz. Todos nós somos chamados a abraçar e contribuir para que esse mundo de paz aconteça. Felizes os pobres no espírito, felizes os humildes. Na cena do nascimento de Jesus, tudo é simples e humilde. E Maria se diz a Deus, eis aqui a serva do Senhor. É a humildade total de Maria. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então Maria faz recuar o seu humano na humildade para que a vontade de Deus se manifeste através dela, a sua pessoa. Então esta é a humildade de Maria que queremos imitar.
Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Se todos nós dissermos assim na presença de Deus, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Se agimos com a intenção de fazer a vontade de Deus, que é pôr a palavra de Deus em prática, acontece o mundo de paz. O que a palavra de Deus nos pede, sobretudo? Nos pede a fé. Colocamos a fé em primeiro lugar e aí pedimos a bênção de Deus, pedimos a Deus para nos inspirar, para fazermos sempre o bem. Isso é da fé. O homem sem a fé é arrogante, é soberbo, se acha dono da verdade acima das pessoas e acima de Deus, e prejudica muitas pessoas à sua volta. É preciso ter uma humildade verdadeira. Sempre gosto ao começar o dia, e por que não fazer isso a partir do primeiro dia do ano? Fazer uma consagração plena, porque o salmista diz, é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se consagra, mas plenamente. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, que aí, no nosso viver e no nosso agir, é a vontade de Deus que se manifesta, não o nosso interesse. Sempre gosto de começar a consagração do dia pedindo a Deus, iluminai meus pensamentos, meus sentimentos e a minha vontade. É o que está dentro de nós. Dentro de mim está o pensamento, o pensar, o sentir e o querer. Dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que eu quero, eu vou agir. Então eu consagro a Deus dentro de mim. O pensar, o sentir e o querer. Vai sair de mim essas coisas, não é isso que o Evangelho fala? Sai de nós aquilo que está dentro de nós. Boca fala do que o coração está cheio. Essas intenções, para querermos que saia de nós boas ações. E aí vem as 3 situações exteriores, com as quais relacionamos com as pessoas. Eu relaciono com as pessoas com o quê? Com o meu olhar. Eu posso olhar com amor ou posso olhar com ódio para uma pessoa. Eu relaciono com as pessoas com a minha fala. Eu posso falar coisas boas ou eu posso agredir a pessoa com a minha fala. Posso falar a verdade ou posso falar a mentira. Depois o meu agir. Olho, boca e mãos. Não é assim que relacionamos com as pessoas? Olhando, falando e agindo. Se eu tenho a intenção de sempre fazer o bem com as minhas mãos, quanto bem eu posso fazer? Mas eu posso usar a minha mão para a violência, para a agressão. Então, um mundo de paz se constrói quando fazemos a nossa consagração pessoal, familiar, aqueles que governam, aqueles que lideram, se entregam, fazem como Maria. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. O príncipe da paz veio até nós para nos ensinar a viver e agir em favor da paz. Essa paz precisa ser construída dentro de nós, precisa ser construída no nosso pensamento. Essa paz precisa ser construída no nosso sentimento. Essa paz precisa ser construída na nossa vontade. Essa paz precisa sair dos nossos olhos, da nossa boca e das nossas ações. Se assim agimos, Dia Mundial da Paz. A paz se edifica entre nós, porque ela é fruto, ela é resultado. Então a primeira atitude é a da fé. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Segunda, felizes os puros de coração. Lemos em Maria, a cheia de graça. No coração de Maria não há o mal nem a maldade. Ela é cheia de graça, cheia do amor de Deus. Queremos também no ano sermos puros de coração.
Que em nosso coração não haja lugar para o mal e para a maldade, haja sempre lugar para muito amor. Então Maria nos inspira essas duas bem-aventuranças, pobres no espírito. Nós queremos ser assim, e puros de coração. Porque o mundo será melhor ou pior, dependendo do que sai de nós. Isso individualmente e coletivamente. Mas nós temos que aumentar o individual para o coletivo acontecer. Quanto mais as pessoas individualmente assumem e buscam esse caminho, mais o coletivo vai se realizando. E a outra bem-aventurança é: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O que é que a carta aos Gálatas está dizendo? Filho de Deus veio até nós, nasceu de uma mulher que é Maria, assumiu a nossa condição humana, nos resgatou, nos redimiu, nos resgatou do pecado e da morte e nos deu a filiação adotiva. Felizes que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A carta aos Gálatas dizendo que o Filho de Deus, nascendo do ventre de Maria, assumiu a nossa condição humana e com isso permitiu e tornou capaz que recebêssemos a filiação adotiva. E sois filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que é o Espírito da filiação divina. Nesse Espírito, todos nós podemos clamar: Abá, ó Pai. Então aqui agora nós somos chamados a viver à altura do que somos. Abraçar essa dignidade de filhos de Deus. E invertendo a bem-aventuranças, os filhos de Deus promovem a paz. Então é nossa missão de filhos de Deus promover a paz. Felizes que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Precisamos aumentar entre nós esses que assumem que são filhos de Deus. Ajudá-los a encontrar esse caminho de uma conversão verdadeira, de se sentirem verdadeiramente filhos de Deus e assim se comprometerem pela construção da paz. Então, pegando, nos pede a fé. A palavra de Deus nos pede o amor. É preciso que reine mais amor entre nós. O mundo que nós estamos vivendo está muito violento e agressivo. Precisamos construir relações e caminhos que fortaleçam o amor nas nossas relações. As pessoas estão ficando indiferentes, frias, agressivas. Colocar mais amor. Então a palavra de Deus pede a fé, a palavra de Deus pede... Estamos vivendo um tempo de muita mentira. Antes a mentira expandia menos, porque não tinha tanto recurso de comunicação. Na medida que os recursos de comunicação têm avançado, a mentira está acompanhando. Os meios de comunicação devem ser instrumento para propagar a verdade, não a mentira. A informação e não a desinformação. Então vivemos um tempo de mistura de mentira com desinformação e os meios, sobretudo hoje a internet virou um campo propício. Redes sociais, as pessoas propagarem desinformação e mentira, como se fosse verdade. Isso é chamado fake news. Notícias falsas que são apresentadas como verdade, informações falsas que são apresentadas como verdade. O que a palavra de Deus nos pede? A verdade. Então, nós cristãos não podemos
Não podemos disseminar informações falsas e mentiras. Temos que ter muita consciência no uso da internet. E muito compromisso com as nossas palavras para que elas sejam da verdade. E tenham compromisso com a verdade. A palavra de Deus pede a fé, pede o amor, pede a verdade e pede a justiça. Para que tenhamos um mundo de paz também, o mundo precisa ser justo, as pessoas precisam ser respeitadas na sua dignidade. Os direitos essenciais precisam ser assegurados. Morar, alimentar, vestir, cuidar da saúde, ter uma boa educação não pode ser privilégio de alguns. Não podemos viver numa sociedade tão desigual e injusta como nós estamos. Uma pequena parcela da população tem condições financeiras favoráveis e a grande maioria da população vive baixa renda ou miséria. Aí não tem paz, é uma sociedade em si violenta, porque ela nega direitos, ela pisoteia a dignidade das pessoas e daí vem muita violência. A palavra de Deus pede fé, amor, verdade e justiça. E o fruto é a paz. Dia Mundial da Paz. Nós somos os primeiros a trabalhar mais para fazer a nossa parte. A igreja é chamada a ocupar o lugar, hoje aqui do sacerdote Abraão, o lugar de João Batista, lugar dos apóstolos, levar as pessoas à fé. Por isso o Salmo falou que na terra se conheçam os seus caminhos. Precisamos organizar melhor a nossa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus, o amor de Deus ao coração das pessoas. Para que esse mundo melhor e de paz seja construído. Então hoje, aqui da catedral, quero me fazer instrumento para invocar esta bênção. Para os que aqui estão, para os que estão nos acompanhando pelas transmissões, do rádio, da internet e da TV. E a partir da nossa catedral, quero pensar em toda a nossa diocese. Todos os nossos sacerdotes, diáconos, consagrados, lideranças pastorais, todos queiram fazer bem a sua parte de evangelizadores, para levar a palavra de Deus, o amor de Deus ao coração das pessoas, transformar as pessoas de dentro para fora, pela bênção, pela graça, pela palavra. Aqui quero lembrar as nossas 42 paróquias na diocese, os nossos 22 municípios. Essa bênção que invocamos aqui hoje alcance a todos. Queremos pensar na sociedade civil também. Queremos o bem dentro da igreja e queremos o bem na sociedade em que vivemos. Para isso, somos chamados a pensar nos que nos governam, pedir bênçãos de Deus para eles, bênçãos de fé, bênçãos de amor, bênçãos de verdade, senso de justiça, para que governem bem, pensando no bem comum, no bem de todas as pessoas, cumprindo bem com suas atribuições. Queremos rezar pelos que nos governam, lideram, exercem cargos públicos, cargos políticos, para que tenham um verdadeiro empenho por uma sociedade melhor e de paz. Por aqueles também que estão no mundo da política e da economia. Põe a política a serviço da paz. Põe a economia a serviço da paz. Põe a política a serviço de um mundo mais justo, mais fraterno. Põe a economia a serviço de um mundo mais fraterno. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. E assim invocamos essa bênção de Abraão, durante todo este ano de 2022. Que o Senhor nos dê sempre a sua bênção, que o Senhor sempre nos guarde em tudo. Que a face do Senhor se volte para nós e brilhe sobre nós.
E que o Senhor compadeça de nós. Eu não sei se estamos merecendo muito de Deus, mas o amor de Deus está sempre acima. Ele compadece de nós porque quer o nosso bem. E espera de nós que possamos querer o bem também uns dos outros. Que o Senhor assim volte para nós durante todo esse ano o seu rosto. E com o seu rosto, com sua mão protetora voltada para nós, que Ele nos conserve na sua paz. Assim seja.